Oi, anjo de luz. Hoje eu estou soluçando, viu? Eu vou evitar. Nossa, como que a gente faz isso, né? A gente fica assim com vergonha do soluço. E às vezes a gente quer até, como que diz, né? Ficar fazer menção de ter um pouco tudo. Olha que quase que passa de ansiedade. Porque dizia assim, eu tenho que controlar isso, meu Deus. E como é que eu faço então para controlar o meu soluço? E a gente olha para o problema do outro lado, de onde não tem solução. Muitas das vezes, né? Não estou dizendo que é o caso do soluço, porque eu sei que tem simpatia, tudo, que... Olha, a minha avó ensinava uma simpatia tão boa que sempre funcionou. Mas hoje eu não quero fazer. Porque eu quero viver esta experiência. Olha, por causa de um soluço, a gente às vezes até para o que tinha que fazer, porque tem vergonha, porque não quer incomodar os outros, tudo. Ai, como que a gente é limitado, né? Só na hora que a gente tem uma coisa dentro da gente que não consegue fazer parar, que a gente percebe toda aquela impressão de grandeza que a gente tinha cai por terra, que a gente é tão limitado, mas tão pequeno, que nenhum soluço a gente consegue de livre e espontânea vontade fazer cessar. Que, como que chama, né? Que é indicador que nos ajuda a abrir os olhos para a fragilidade da nossa condição. Olha, esse foi, não teve jeito. Para a fragilidade da nossa condição. E olha bem, hoje eu vou querer passar um pouco para vocês, né? Que é bem pertinente, que fala o sofrimento gerado pela realização material. Que eu estava falando, né? Que aprendi com o Joaquim. Que o Espírito que veio tudo, me passou tanto aprendizado, ai, que aquele que realmente entender vai acabar passando para o outro lado, não como espiritualista pleno, né? Mas tendo os traços apropriados, como assim dizer, né? Os traços característicos de tal condição espiritual, viu? Daí que a gente, sendo espiritualista espiritual, vivendo em função daquilo que premia o aproximar-se de Deus em espírito, a gente já vai como que se fosse fazendo o treinamento necessário para alcançar. Olha, e não é só do lado nosso, né? Que a gente quando tem... É que fica um pouco ansioso tudo. No meu caso, que eu tô no sexo, sou feminina ansiosa. As mulheres, os homens, tudo, né? As pessoas vão ficando ansiosas. Porque não queria que o soluço permanecesse, né? E fica assim, dizendo, eu que tenho que controlar o meu corpo, pelo menos essa parte aí de não fazer feio no meio dos outros, porque que vão pensar, ai meu Deus, que vão rir de mim, que vão, que às vezes nem é que vai rir, mas incomoda, né? O outro fica incomodado. Ele diz que o incômodo dele é culpa nossa, culpa de quem está soluçando. Olha quanta vez que eu mesma, junto das minhas amigas, outro dia, uma começava a soluçar e as outras ficavam assim, ai, que coisa mais feia, que nojento. Aí você não se controla, você está soluçando, não era nem para vir, tudo.
Que é maltrato esse, viu? É um tipo de, como que chama, né? Tudo. É uma agressão essa, viu? Uma agressão mental, uma agressão na forma de palavra, tudo. É até uma forma de rejeitar o outro, viu? Claro que a gente gosta de ouvir as melhores músicas, né? Mas quando é um sarto involuntário do diafragma... Olha, essa você me perdoe, viu? Quando é um sarto involuntário do diafragma, a gente não pode ser culpado por isso. Porque senão não chamaria assim, teria outro nome. Se chamaria voluntário. Ai, tanta gente se incomoda com tão pouca coisa que eu vejo. Onde estamos em nossa evolução espiritual? Onde? Tanta forma que a vida faz, né? Que eu digo, de pôr o espelho na nossa frente, de mostrar quantas evidências de que somos frágeis. Ai, mas é tão notório, né? Eu digo assim, né, no modo de falar que notável, que se percebe assim, que a gente tem tanta limitação espiritual. Porque o problema não é ter o soluço, é ficar indignada que primeiro que ele exista, né? E depois que ele não deveria existir. Olha como que não quer ser Deus, né? Que sabe o que é melhor como forma de provação para a gente viver. E de casar para os outros, né? Porque você está no mundo, mas auxilia, viu? As vossas imperfeição, tudo. É uma forma de escola para os outros. Porque bota também, né, um reflexo da vida, dizendo, olha o que está acontecendo, que está te atingindo, que é a sua lição de hoje. E as pessoas olham para a lição, não quer ler, não quer estudar. Depois continua, né? Desinformado, desorientado. Estava ali a lição, que era o soluço, para incomodar. E aí você, se você tem grandeza espiritual, você não vai se incomodar com o soluço dos outros. Com a maturidade você vai dizer, olha, é involuntário, a pessoa não tem culpa. Olha. E que diz, né, então deveria fazer as coisas que são importantes outra hora. Mas se não está correndo nenhum tipo de perigo, funciona até como forma da gente medir nossa paciência, nosso amor, nossa humildade, nossa tolerância, porque é tão fácil, né? Amar o outro quando tá tudo lindo, ai, que fácil que é. Né? Até que se a pessoa é linda, é tão fácil amar ela do que a outra que é mais feia. Da que a pessoa tem as belezas que a gente define, né? Como belo, como respeitável, tudo. Que amar o outro que tá fora dos padrões que a gente mesmo declarou como espaço onde eu consigo me sentir bem perto do outro. Olha, a gente vai criando tantos limites dentro da gente que quando vê, a gente já fica impossibilitado de amar o próximo. Daí diz, mas eu não consigo. Claro que você não consegue. Não treina. Você tem que procurar treinar diariamente, viu? Devagarinho que você chega lá. Não precisa se cobrar tanto. Ai, hoje eu não consigo perdoar o outro com a solução dele. Ou a outra, mas outro dia você consegue. Mas tem que treinar hoje. Olhar para isso que está tirando a sua paz e não transferir para o outro.
que nem que dizer ele tem que, ela tem que, viu? Como fazer menção de dizer os outros têm que parar o que eles fazem, que tira a minha paz para continuar em paz, mas é uma forma errada de medir as coisas, viu? Você vai medindo as coisas desse jeito, daqui a pouco todo mundo tem que ficar de ponta cabeça, tudo. Olha, para você ter paz, viu? Onde que isso é ter sobriedade? Onde que isso é ter maturidade? Outro dia o Espírito passou aqui e falou, Vicentina, não só os 6, viu? Mas tem muito de nós aqui já desencarnado, que olha quão distante estamos da maturidade. É como que se fosse a distância entre a Terra e o Sol. Que é incrível que nós somos, né? Tanto que a gente cobra dos outros, tudo, mas não vai fazendo treinamento diário, que deveria, que facilitaria, tudo. Olha que eu vejo assim, que as pessoas querem pular etapa, mas tão fortemente, que elas mesmas se enrolam tudo. E depois fica abraçando, né, esse tipo de vibração que vai deixando elas mais para baixo ainda. Porque não tem como você escapar de uma vibração com a qual que você se sintoniza. E quando você transfere a sua paz interior pro externo tudo, para que esteja do jeitinho que você prefere para estar em paz, olha, um dia você corrige os outros, no outro dia aparece gente nova. Aí vai mais uma semana para você corrigir. Que eles façam direitinho do jeito que você fica em paz. Daí eles vão embora, passa mais outro mês para você se adaptar aos outros jeitos dos outros de ser, tudo. Viu? E eu disse, eu não vou mais ter essa vontade de controlar a minha realidade. A realidade que o presente me coloca como prova de viver. Se eu tenho soluço, quem me deu sabia que eu precisava tê-lo naquela hora, daquele jeitinho, para ver se tirava com a minha paciência, tudo igual os cachorros. Quando eu começo a fazer live, tudo, ai, que fica com aquele latido que uau, 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 e aí dá o gato que vem que faz miau, 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 e aí depois vem até as libélulas que eu faço, que são tão lindas, né, que faz zoom, que passa para lá, que passa para cá, ai, tudo querendo tirar a paciência da gente. Você vai aproximando um pouco da noite, tem os grilos que fica cri, 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 tudo para, né, bater de frente com a gente. Mas nem é que eu digo, né, fazer menção de explicar, porque não é bater de frente com você. É bobagem ver as coisas desse jeito, boba. Não seja bobo, você que está me escutando. As coisas batem de frente com a sua inflexibilidade, que chama essa palavra. Diz que a gente, na hora, né, que chama tudo de uma adversidade, deve ser que nem que é o bambu, viu? Aí você vai me perguntar, né, ô Vicentina, que jeito que é esse bambu aí que você está falando? Daí eu digo, eu explico tudo. Eu explico a você. O bambu, ele é assim, quando vem a tempestade, que derruba tudo aquilo que é rígido demais, tudo, ele se dobra para deixar o vento passar, demonstrando a gente, né, um exemplo de flexibilidade.
Depois, a hora que passa a tempestade, assim, ele volta a ficar assim, né? Todo assim, ereto, assim, na posição, que nem que diz, né? Não digo nem de ser de superioridade, nada. Mas é na posição, assim, de grandeza que é própria dele, viu? E eu vejo a gente gosta de ser tanta coisa, trabalha para receber tanto reconhecimento, tudo, e cria um tipo de persona, né, que nem que fala uma persona do Freud, tudo, do Carl Gustav Jung, tudo. Mas é que nem que se fosse, né, um tipo de personagem que a gente gosta de fazer representar na sociedade para os outros, que não é bem aquela que a gente é. E aí a gente vende, como que se fosse vender mesmo, olha como que a gente é vendedor e nem percebe, né? Vende uma imagem que o outro acaba comprando, que facilidade que os outros compram, né? As imagens que a gente pinta, que a gente passa, sabendo que nós não somos nada daquilo. É igual que quando a gente está apaixonado, né? As pessoas apaixonadas, ai, como é lindo, bateu uma cegueira, bateu uma surdeira na gente, deixa de escutar o que devia, deixa de ver o que deveria, para depois lá na frente, a hora que tem que encarar a realidade como ela realmente é, ver o outro, né? Despojado de tudo que a gente projetou nele, ou nela, né, no caso. Ai, a gente fala, ai, você mudou. Ai, eu nunca imaginei que você poderia se converter nessa pessoa. Que converter que nada. Foi você que foi ignorando tudo que deveria ter visto, aprendido a amar, aprendido a respeitar no outro, aprendido a aceitar no outro, tudo. Não fez, ficou ali escondendo, fazendo o que nem que chama, né, os mais antigos, fazendo vista grossa, tudo. Acabou que não foi embora o problema. Olha, tem tanta gente que acha que de fechar os olhos, aquilo que a vista enxergava desaparece da realidade. Esse é um pouco também de ingenuidade na vida, viu? Esse tipo de atitude que traz todo tipo de frustração depois, viu? Tudo. E eu vejo sim que a gente gosta de fazer isso para ficar dentro até de uma zona de conforto mais ostensiva. Olha, mas eu vou falar, mas pode tentar me impedir que eu não vou perder a paciência, a minha mente, né? A gente faz menção de ficar fora, de, peraí que eu vou corrigir. A gente faz menção às vezes de lutar com todas as forças para não ficar fora do que a gente acredita ser a nossa zona de conforto, viu? Que é aquela de dizer, ai, tá tão gostoso ver as coisas desse jeito. Mas se você está se enganando, criatura de Deus, que esse gostoso vai se converter em uma estrada cheia de espinho gratuito para você, que não serve de nada, onde já não basta toda aquela forma de karma que a gente já traz dentro da arma, vai semeando muito mais. Porque se você escolhe andar por uma rua cheia de espinho, você não pode falar que foi o karma que aflorou, porque você mesmo colocou aquilo para você mesma nessa vida, viu? Então, por isso que Deus dá para gente a inteligência. Você olhou, você viu, não fazia sentido, deveria ter virado a página, viu? Continuado a sua vida,
Porque tem tanta gente que combina e tem tanta gente que não combina. E nem por isso são menor nem maior que a gente. Uma coisa é você combinar com um negócio nesse momento da sua caminhada, tudo. Outra coisa é você não combinar com aquilo. É natural. Não tem que se cobrar nem que cobrar o outro. Ai, mas ele tinha que mudar. Ele vai mudar para aquilo que ele decidir que é melhor para ele. Se ele ainda não sabe que é melhor, a vida vai ensinar. Primeiro pelo amor, né? A vida sempre ensina a gente pelo amor primeiro. Depois, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Viu? E aí você que também tem, né? Que nós também temos tanta coisa para trabalhar. Ai, eu vejo que eu tenho tanta coisa para trabalhar, você, todos nós. Aí o outro também tem que ter, né? Porque dizer, eu não sou perfeito e eu sei disso, mas esperar que o outro seja e não saber disso, não pode ser uma pessoa que tenha bom juízo, né? Ter bom juízo é isso, viu? É dizer, olha aqui que eu estou esperando que a Vicentina nunca soluce tudo, e que quando ela soluce, ela não faça essa transmissão, porque aí me deixa mais em paz, me dá tranquilidade, porque que eu gosto quando que ela fala esse tipo de colocação, e agora ela falou pouco, quase que não falou. Ai, não pareceu mais agora com outra coisa do que a avó mesmo, tudo. Olha quanta coisa que a gente projeta nos outros. E quando os outros saem um pouquinho que seja da nossa forminha do perfeitinho, a gente já acha que vive menor felicidade por culpa dos outros. Olha. E esse é o espelho que a vida nos propõe diariamente. Diariamente, viu? Não deixe esse conhecimento escorregar. Coloca ele dentro do seu coração e a hora que for para tudo, já aplica ele que nem colírio, né? Que põe nos olhos assim. Deixa você até ver melhor, também deixou seus olhos mais brancos, né? Tudo. Mas o que for que pode pingar no olho para ajudar você a ver melhor, olha, que diz que vê melhor pinga nas coisas no olho, né? Mas vê melhor botando um óculos, fazendo uma operação. Então você coloque as lentes que for necessária para tirar do externo a responsabilidade que você mesma deu, que você mesmo deu, viu? De fazer você feliz. E não é verdade que tudo tem que estar correspondendo com a sua zona de conforto. Ai, soluço bendito, quanto que ele ensina a gente, né? Não só a gente, mas os outros. Ai, que eu vejo que tanta gente quer a perfeição do outro, aquilo que é natural, tudo. E acaba que esquece que em si mesma não existe essa perfeição nem a 50% definida. E que é do outro pelo menos 80%, olha. Porque sabe, né, que o outro também não é perfeito, mas 80 ele deveria alcançar. Aí pergunta, mas por que você diz isso? Ela diz, porque senão não tem como eu continuar interagindo com essa pessoa que tira a minha paz. Até que essa pessoa que diz isso, que eu digo, né, compreenda que ela mesma tira a paz dela pelo tipo de leitura que faz da realidade, até que ela entenda isso, que nem que diz, vai sofrer, vai ser que nem uma máquina com parafuso sorto.
procura a problemática, a disfunção na outra máquina, então nunca vai poder se corrigir, porque o problema está sempre nos outros e o parafuso é tão fácil de apertar. Não tem problema, qualquer um com uma chave de fenda, até uma criança. Você mostra, olha aqui o parafuso, aperta ele. Ela vai, ai que gostoso essa atividade, vó. E foi fácil, viu? Eu digo, foi, meu filho, foi fácil. Mas se você procurasse esse nos outros, você até que podia achar. Mas por mais que apertasse o parafuso dos outros, e eles não tivessem essa cabeça de não fazer aquilo que sorta o parafuso de novo, passava 2 semanas, ele estaria com o parafuso sorto de novo. Por isso que é importante a gente, se for para corrigir alguma coisa no mundo que se refere aos outros, na hora que eles, entre aspas, né, que eles tiram a nossa paciência, ou não faz as coisas do jeito que a gente prefere, antes bem melhor vai ser a gente procurar corrigir as nossas próprias imperfeições. E como que a gente é frágil. Tá na cara, tá na garganta, tá no diafragma, representado na forma de um soluço. E hoje eu decidi fazer as pazes com mais esta condição humana que deixa claramente evidenciado: você não é Deus nada. Os outros falam, ai, sois deuses. É verdade que a gente foi feito por Deus, tudo que tem a sua essência. Mas ser Deus é ter a mesma consciência de Deus, viu? E se você não consegue nem parar o seu envelhecimento, nem controlar um soluço, quem dirá ser Deus? Ah, mas eu não quero ser Deus. Claro que a gente quer, quando não quer que o soluço esteja presente. Seja nos outros, através do ouvido seu que se incomoda com aquilo, ou seja em você, através da garganta, do aparelho respiratório, tudo, que não quer emitir essa situação e essa condição para os outros, porque você pintou para todo mundo uma imagem de sobre-perfeição, sobre lindeza que você olha, não soluça, que nem que não faz viagem para o banheiro, que diz, né, que os mais novos chamam de número 2, tudo, você não faz, todos fazem, mas você não faz. Que diz, né, olha que tanto homem que não faz ideia que mulher usa banheiro, e que tem os mesmos tipos de excreção dos homens, defeca, urina, tem tudo igual, os aparelhos tudo igual. E esse é mais um tipo de agressão da sociedade, não é verdade? Para com aqueles que são mais frágeis, que não é que são mais frágeis, mas que se definiu que era mais frágil dentro do contexto, né? Que veio vindo da história dos antepassados, desde os australopitecos, tudo até hoje, passando pelos hominídeos, tudo. Onde que o homem que ia caçar e a mulher ficava em casa. Mas olha como que é, né? Ele caçava tudo. Até hoje tem um pouco disso na sociedade. E a mulher hoje, além de ter que trabalhar, ainda tem que cuidar da casa. É uma agressão silenciosa essa. Porque todo deve ter o direito igual. Então, que nem que eu estava falando, né?
vejamos em tudo aquilo que nos causa contrariedade o espelho verdadeiro que indica a todos nós quão longe ou quão perto olha. Mas eu digo graças a Deus, viu? Graças a Deus que eu sou imperfeita. Faço as pazes com cada uma das minhas imperfeições. E me aceito como sou. Olha só falar isso que eu falei, com consciência do que quer dizer, se daqueles que sofrem hoje, 100% fizesse, 99% melhorava. Porque tem que deixar 1% de possibilidade que tem realmente condição que não tem jeito de mudar com a filosofia da vida da gente. Mas é exceção, viu? Você arruma a sua filosofia de vida, como você se vê, quanto que você se ama, quanto que você é capaz de amar o próximo, tudo. As coisas vão mudando de aspecto e tudo vai ficando mais brilhante, viu? Então, quando o Joaquim começou a falar, eu já até sabia do que seria. Ele queria falar do sofrimento gerado pela realização mental. Olha, você vê, que fala, olha, faz desse jeito, que esse jeito eu acho melhor, porque aí você vai me dar um pouco de paz. Aí a pessoa, quando você vence ela com seus argumentos, tudo, e ela consegue ficar de ponta cabeça e dar pulo numa perna só para te agradar, mesmo que aquilo não seja ela. Ai, te gera uma realização mental de que você está no controle, de que conseguiu conquistar a sua paz. Mas é uma busca e realização material essa. Mas aí ele começou a falar sobre isso, Daí eu perguntei assim para ele, Eu falei, ô Joaquim, é por causa das condições, tudo, que impomos que o ser humano sofre? É porque exige ser amado, ser contentado, ser elogiado e ser reconhecido que ele sofre? Ele falou, sim, Vicentina. Os sofrimentos que os seres humanizados vivem durante a vida, durante a sua encarnação, que diz, que foi como que ele falou, são motivados por condições que eles impõem para serem felizes. Olha que soluço bendito, bem veio a calhar hoje que eu queria comunicar esse conhecimento que eu recebi do Joaquim. Daí ele falou assim, aí eu disse, mas o que é o pior de tudo isso, Joaquim? Porque tem tanta coisa ruim, Você, que nem que eu falei, as condições que a gente cria, que quer impor no externo de realizar para a gente estar em paz, que se não fizer do jeito que a gente prefere, acabou o dia, acabou a felicidade, acabou o acesso à paz, já não tem mais condições. Aí ele falou, o pior é que, além de viverem sofrimentos nesta vida, os espiritualistas, materialistas, acabam sofrendo na outra. Aí eu falei, mas olha que difícil, tudo isso. Ele falou, muitos são os seres universais, Vicentina, que exercem suas atividades espirituais na vida carnal, aprisionados aos anseios e objetivos humanos. Esses acabam sofrendo na outra.
Isso, mas eu falei, mas, ai meu Deus, por que que é assim? Ele falou, porque quando chegam lá, verifica que tudo aquilo que acreditava não comungava com os anseios do espírito. Aí eu falei, mas de que jeito? Me dá um exemplo, Joaquim, porque eu vejo que estudando com exemplo, a gente até assim, né, faz menção de conseguir tudo, alcançar tudo, um pouco mais assim da essência do ensinamento. Aí ele falou assim para mim, esses seres, Vicentina, se imaginam bom, no sentido de elevação espiritual. Eles imaginam que é bom ajudar o próximo, praticar a caridade, ou que seja, realizar trabalho espiritual. Eu falei, mas e agora? Agora que eu fiquei até com mais dúvida ainda. Daí ele disse, essas ações, Vicentina, só são vistas como elevadas pelos seres humanizados, pois o espírito de posse, né, que nem que diz, de sua consciência espiritual, só se preocupa com sua relação com Deus. Aí eu falei, olha, que coisa, né? E disse que esse é o objetivo poucos têm, que é o mesmo daqueles que praticam caridade porque acha bom. E disse ele, né? Eles praticam ações neste sentido, Vicentina, apenas se preocupando em realizar o que querem e não no sentido de criar essa união com o Pai. Viu? Eu falei, tem tanta coisa tão sutil, né? Que a gente fecha o olho para conveniência, não sabe onde que está entrando. Tanta forma, né, de que nem que diz meu neto, abraçar a informação, dar a ela valor de verdade, tornar aquilo num condicionamento e depois criar disso uma prisão para a arma, né? Ai, quanto que tá certo, né, o que disse Jesus, vigiai e orai, vigiai e orai. E pouco caso que a gente faz desses ensinamentos tão ilustre, tão iluminado, né? E na verdade todos estão disponíveis. Desde que a gente era pequeno, que a mãe, né, lia umas historinhas, tudo, contava. E depois a gente já faz a primeira comunhão, tudo. O padre vai ensinando, depois o bispo. A gente ouve do Papa, tudo. Tanta lição, né, que vem do próprio Evangelho de Jesus. Essa que é tão linda, né? Vigiai e orai. E a gente vai deixando, fazendo vista grossa para aquilo que não deveria. E vai aprendendo tanta coisa que nem sentido faz. Que nem que dizer, né? Você está falando, a Vicentina, lindamente, sem soluço. Eu tenho paz. Mas se o dia que ela falar com soluço, eu não consigo ter paz. E consegue, foi só um condicionamento que abraçou. De dizer que precisa que a vida seja do jeito que aprendeu a gostar para estar em paz. Aliás, disse um espírito outro dia, né? Do Pierre, que chama, ai que lindo, francês ele. Passou outro dia e disse assim, olhe, quanto se foi feito de guerra em função de ser servido na terra. Claro que a função de acabar com tirania, tudo, deve existir. Mas sempre que observarmos erro nos outros, devemos sim fazer o nosso dever de civilidade, tudo, de acionar
as autoridades competentes, né, para encontrar uma solução para aquilo, que seja boa para todos, mas jamais esquecer que sempre uma pessoa explode em algum lugar é porque teve muita pressão, que nem que diz, né? Seu coração, quando bombeia sangue, tudo, percebe que tem algum problema, vai regulando tudo, mas se a pressão sobe, alguma coisa tem que estourar. Se a gente é um corpo, um só corpo, e a gente não vai cuidando um do outro, alguma parte do corpo estoura em cima de todos os outros, para aprender que se um perde, todos perdem. Olha, até vou fazer menção de repetir. Se um perde, todos perdem. Viu? Você não pode achar que você vai fazer outro sofrer e que você vai sair todo lindo, toda maravilhosa da passarela, viu? Porque não vai. A dor que o outro sente vai refletir no você de alguma forma. Daí ele disse, né? Quando chegam do outro lado, Vicentina, conseguem ver a diferença entre uma e outra coisa. E por isso sofrem. Aí eu falo, mas sofre com o quê? Com a forma, Vicentina, como viveram durante a encarnação. Porque o conhecimento, porque te perguntei, né? Eu não perguntei, eu pensei, mas ele já captou. Eu falei, mas por que sofre? Onde exatamente? Ele disse, porque o conhecimento de que existe um objetivo diferenciado, vivenciado pelo Espírito, quando liberto da materialidade, deve servir a vocês para pararem de se iludir. Eu digo, com que, meu Deus? Ele disse, parar de se iludir, Vicentina, que a ação humana tem importância e começarem a preocuparem-se com a intencionalidade com que vocês vivem. Olha, com que, vou repetir, com que, porque eu não vou perder a minha paz, viu? Pode soluçar, corpo, quanto que você quiser, eu amo você do mesmo jeito que eu amava antes do soluço existir. E vou continuar amando mais ainda enquanto e sobretudo depois, porque parou eu volto para minha zona de conforto. Mas agora nada vai tirar a minha paz. Eu posso saber que eu tenho minhas limitações, mas eu dizer isso é uma forma de treinamento. E se eu não treinar enquanto eu tenho força de treinar, não adianta depois eu querer vencer a prova. Vamos, Vicentina. Pode soluçar, corpo. Pode, você pode, que eu repito. Se você soluçar uma hora que era para ser uma palavra, eu repito direitinho. Eu comunico o que eu quero, viu? Pode soluçar. Ele disse que tá o Espírito aqui me ajudando, né? Porque, com essa cabeça, como que eu vou lembrar tudo? Já nem sei onde que eu estava mais falando tudo, mas eu sei voltar porque o Espírito põe a mão na minha cabeça, tudo. E eu volto direitinho onde eu estava, viu? Olha que lindo o soluço da gente, né? É arte, viu? Soluço é arte. Quando eu puder soluçar também, você, viu? Olha, tanto que tem aí, né? De criação de Deus, né? Que faz cada ruído lindo com a boca, o ser humano. Tem ser humano que antes ficasse soluçando, antes de produzir tanta bobagem, tanta palavra de ódio, tanta palavra de desamor, tanta mentira que põe no mundo, né? Tanta treva que espalha. Que se essas pessoas ficassem soluçando, a vida inteira saía até mais iluminado do que entrou. Que Deus os abençoe, né? Porque quem que somos nós para julgar, né? Cada um tem o seu nível de sutileza a desvendar, onde precisa melhorar, viu? Daí o Joaquim disse, né, que o conhecimento de que existe
um objetivo diferente, vivenciado pelo Espírito, quando liberto da matéria, que nem que disse ele, deve servir a vocês para pararem de se iludir. Daí eu perguntei, né, que nem que eu disse, mas se iludir com o que, Joaquim? Ele disse que a ação humana tem importância e começarem a preocupar-se com a intencionalidade com que vocês vivem cada acontecimento. E é verdade, né? Ai, quanto que a gente gostaria que a coisa que foi perfeita ontem fosse perfeita hoje também. Ai, até melhor, né, se possível. E não percebe que essa perfeição foi você mesmo que criou. Foi você mesma que criou. Porque existe perfeição em tudo. Que nem que diz, né? Ai, já passou um espírito. Nem sei se foi o Pierre que disse que não importa aquilo que você viva. Importa o sábio que você estará sendo ou não ao viver a situação. Porque para o sábio, nenhum problema é dificuldade. Todos o fazem reconhecer a sua própria sabedoria e grandeza, que se encontra na forma com que ele ama, na forma com que ele tolera tudo o que acontece, na forma em que ele é bondoso, doce por dentro, na forma em que ele se perdoa e reconhece que todos temos nossas fragilidades. Viu? Daí ele disse, consciente do objetivo, né, real que pretendem alcançar, né, vocês, tudo, ao fazer isso, ou aquilo que seja, possam então viver o mesmo acontecimento ligados ao objetivo espiritual, ao invés de fazer, né, que nem que nós faz tudo sempre, ai, que difícil que é. Que a gente toda hora faz menção de voar, mas tem ali uma prisão, né, que segura o pé da gente, que nem uma âncora assim. Que nem aquelas, como é que fala, né, aquelas bolas que ficam de ferro assim, amarrada no pé dos presos, tudo. De antigamente, né, que prende a gente aqui no universo material. Daí diz, né, eu desenvolvi asas tão lindas, mas você não consegue voar porque você não está leve. Porque tudo aquilo que você criou como condicionamento impede você de universalizar-se e aproximar-se dessa forma de Deus. Te faz querer tanta coisa para estar em paz, impedindo que você se universalize e dessa forma esteja perto de Deus. Porque se Deus é tudo, Ele também está nas coisas feias, que nem é feia, né? Que a gente disse é feia por conta da culturalização, que eu não sei falar essa palavra. Culturização. Aí essa parte eu não estou sabendo reproduzir o que ele está me falando aqui, o Espírito. Ai, é forma de que a cultura faz de fazer você ficar treinado de ver o mundo de uma forma. Pronto, isso que eu queria dizer, né, com aquela palavra linda que ele me inspirou aqui, viu? Daí ele disse que conscientes do objetivo real que pretendem alcançar, ao fazer isso ou aquilo, possam então viver o mesmo acontecimento ligado ao objetivo espiritual, ao invés de ficar preso ao material. Mas daí eu fiz uma pergunta para ele assim, né? E quando que a gente dá comida para os pobres, tudo?
Ele falou, mas se isso, Vicentina, fosse elevação espiritual, o Cristo teria aberto um restaurante. Eu disse, olha, mas não é muito duro dizer isso? Ele falou, aqueles que se sentirem tocados no coração de fazer, deve, porque é através deles que o Cristo alcança quem tem que alcançar. Mas você veja, quando eles vão fazer a verdadeira caridade, não existe intencionalidade. Outra que dizer, Deus, seja feita a sua vontade. Através de mim, que o Senhor chegue em quem tiver que chegar. A pessoa vai sentir uma intuição e vai fazer sem qualquer objetivo de ser caridoso, de praticar bondade, de acabar com a fome no mundo, de matar a fome dos outros, de ser o Salvador, porque ainda está querendo ser Deus. Antes de dizer, né, olha, eu sou tão frágil, o Senhor que ajuda quem o Senhor acha que deve, e que seja feita a vossa vontade. Se eu tiver mais apropriado para servir de instrumento nesse momento, aqui estão minhas mãos, meus ouvidos, meus olhos, minhas pernas, meus braços e tudo. Eu digo isso quando eu vou dormir, viu? Faça oração sempre. A gente não sabe o poder que tem a oração sentida, sobretudo a oração de uma mãe. Que disse a Chico, que disse a ele outro espírito, né? A oração de uma mãe arrebenta as portas do céu, viu? Sobretudo em favor de um filho, de um ente querido que tem por filho, viu? Portanto, não deixe de fazer o básico. Diz assim, mas isso aí é básico, mas não faz. Deixa de fazer o básico, quer fazer as coisas mais avançadas, abrir portal. Aí é energético que diz, né? Eu ia falar elétrico. Abrir portal energético, quer saber manipular os elementos mágicos. E o básico pula de emanar uma boa vibração, de viver o dia numa forma de oração, naquele que nada que sai de si é na forma de treva, de incompreensão, de ódio, de raiva, de mágoa, viu? Tudo isso é coisa básica que a gente esquece. Não esqueça disso, viu? Seja prudente, tudo. Sabe que a oração é importante, é um bálsamo que conecta a gente com Deus, ilumina nossa alma, tudo. E não faz. Isso é tão simples de fazer. É que a gente eleva a energia, a vibração, sente uma coisa boa dentro do coração. É isso que é conectar com as forças celestiais, viu? Daí ele falou, não é que não deve, mas que se dá comida aos pobres, aos outros, fosse sinal de elevação espiritual, o Cristo teria aberto um restaurante. Que daí ele ia fornecer comida gratuita para todo mundo. Que eu falei, mas o que aconteceu aquela vez que ele repartiu o pão no deserto, tudo? Ele explicou assim para mim, né? Ele falou, Vicentina, não foi motivado pela fome daqueles que o seguia nesta ocasião que você menciona, viu? Que ele fez o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Eu disse, uia, do que foi então? Porque se era comida, porque estavam com fome. Ele disse, eu vou explicar. Quando ele foi avisado de que não dispunha de alimento suficiente para todos que o seguia, o Cristo disse assim, dentro do coração dele, não é justo isso, que isso aconteça. E que foi o que motivou verdadeiramente ele a dar alimento, que não foi a fome dos outros, mas a injustiça. Ele ficou motivado de achar que não era justo
que aqueles que o seguiam não tivessem o que comer. Olha, mas como que o senhor fala, então até parece que tudo aquilo que a gente faz, o que deixa de fazer nesse mundo não tem importância nenhuma. Ele disse, Vicentina, o que se faz, o que se deixa de fazer nesse mundo não tem importância alguma. O que realmente importa para a elevação espiritual, que é disso que eu estou falando, né? Ele falou, é o tipo de felicidade que se objetiva a alcançar através daquela ação. Eu falei, nossa, que coisa, que palavras simples essas que eu nem tinha pensado antes. Olha que o que realmente importa, deixa eu ver se eu até entendi direitinho, para até fazer menção de alcançar, porque parece que a gente foi ficando complexo, ignorante, foi esquecendo da grandeza que tem em ver as coisas na simplicidade delas, né? Até desaprendemos ver as coisas e sentir no coração que aquilo que é simples é bom, é nutritivo, alimenta e apazigua a alma. Ai, quanto eu fico feliz com essas vossas palavras, viu, Joaquim? Ai, que bálsamo para a alma, que tesouro para nossa para nossa liberdade, né? Que a gente quer alcançar e não sabe, e fica se batendo que nem um passarinho na gaiola com aquela forma de revolta que machuca nós mesmos. O que o Senhor disse, né? Que o que então realmente importa para a elevação espiritual é o tipo de felicidade que se objetiva alcançar através daquela ação. Aí eu disse, mas por que é desse jeito? Ai, minha Nossa Senhora, deveria ser... Não vou, eu nem vou fazer menção de dizer que deveria ser de outro jeito. Mas a gente deveria ter compreendido do jeito que é o certo, né? Mas explique, por que é desse jeito que realmente importa para a elevação espiritual? É o tipo de felicidade que se objetiva a alcançar através de cada ação. Porque ele disse assim daí, né? Porque se a felicidade precisa de elementos materiais, Vicentina, ou se está vinculado, né? Que se a felicidade é vinculada, né? Que disse, ou se a felicidade está vinculada a um certo prazer humano, ou digo, ai, me ajude a lembrar meu espírito protetor, porque essa parte eu gostaria tanto de falar igualzinho que ele me disse aquele dia. Vamos, eu vou repetir, você vai me ajudar. Obrigado, viu? Ai, que agora eu solucei bem harto, porque eu achei que eu ia escapar sem soluçar harto, mas não tem. Não tem jeito nada da gente querer controlar as coisas, né? Tem que aceitar como que vem, e que do nosso coração só saia vontade verdadeira e sincera de cultivar a alegria de ser útil, amando a Deus, o próximo, tolerando e sendo humildes, que quer dizer que nós não quer ser Deus. Porque se Deus fez o soluço, fez a gente soluçar, Ele que sabe a hora que deve começar e a hora que deve parar.
e de que forma deve se reproduzir no mundo na forma de arte. Daí que nem que eu estava falando, né? Que a Joaquim disse assim: se a felicidade precisa de elementos materiais ou está vinculada a um certo humano, é prazer. Se está liberta destas questões, é espiritual. Daí ele falou assim, para terminar um pouco, né? Ele disse, já finalizando este assunto, disse assim, né? A felicidade deve existir no ser humano e não nascer de qualquer elemento. Tendo esta dependência, ele torna-se material, pois a felicidade oriunda da relação com Deus não depende de nada, ela existe sempre. Ai, quando ele disse isso, finalmente eu disse assim, ai, será que eu compreendi? Porque agora até tenho medo, né, da minha mente me dizer que eu compreendi, para eu me sentir satisfeita nessa satisfação. Achar que encontrei a minha felicidade. E não passo de mais um ser humanizado, vivendo a felicidade de prazer nas coisas desse mundo. Que nem que o senhor disse, se é temporário, é prazer. Ai, que tanta gente faz tanta faculdade, né? E os espíritos passando ensinamentos que servem como faculdade para a vida real, a vida que pode ser chamada de verdadeira, né? Tudo. Ai, parece que cada encontro com um espírito desse que me passa tanto conhecimento, eu saio bem mais leve. Leve que eu digo, né? De tanta coisa que a gente carrega nas costas, de condicionamento. Vai daqui, vai para o outro lado, pega uma informação aqui, pega outra ali, dá ela um valor de verdade, bota nas costas, vira conceito, vira regrinha pessoal, coloca limite de ação e determina nossa zona de conforto, onde a gente aprende que devemos existir e que fora dela não existe tranquilidade, felicidade, que é um engano, né? Que quanto mais você desafia, mais você sai da sua zona de conforto, mais você consegue se universalizar, mais de si mesmo você consegue se conhecer. Porque se o todo é um e o um não é o todo, quanto mais longe da sua zona de conforto você vai, mais inclusivo você se torna. E sem a pretensão, né, sem a intencionalidade de satisfazer-se com aquela ação, você vai se abstendo de tudo aquilo que o mundo ensina você a buscar para ter a felicidade, que é ilusória, porque não passa de um prazer, já que é temporária e passageira. Viu? Foi um estudo hoje que eu levanto a mão para o céu e agradeço no fundo da minha alma de ter tido esta, digo esta, mas é mais esta, né? Que hoje já foi mais de quantos encontros, olha. Já foi mais de 12 encontros que nós estamos aqui reunindo. Eu aqui na minha humildade, olha, uma pessoa com 77 anos, que
que alcança, né? Eu tenho que dormir cedo, eu tenho que comer direitinho, caminhar de manhã, fazer tudo direitinho para respeitar, né? O presente de um corpo que vale um dinheiro inestimável, que desde quando a gente nasceu, Deus deu pra gente gratuitamente. Única coisa que ele falou: enquanto que você estiver na terra, cuide dele, porque vai ser o seu cavalinho, vai ser o seu jumentinho, nele que você vai montar, como espírito que você é, imortal, para interagir com a vibração da matéria, viu? E a gente deve sim, diariamente, pensar coisa, falar coisa, fazer coisa que evidenciem essa consciência de gratidão ao Senhor da vida, não só pelo corpo, mas pela escola que recebemos. Viu? Agradeça, não seja boba. Você também que está escutando aí, viu? Não seja bobo. Esse sentimento de gratidão não só deixa a gente dentro do nosso elemento mais natural possível, que é o oceano de amor, onde a vibração celestial toca sua música, né? Que nem que se fosse uma rádio com a qual a gente se sintoniza. Então a gente deve existir dentro dessa sintonia para escutar essas vibrações salutares das paragens excelsas da existência, do espírito na sua jornada rumo ao Criador e a vida eterna. Ai, como eu gosto dessas companhias que sempre vêm, né? Me fazer aqui esse favor que eu digo, de me inspirar essas palavras tão lindas que parece poema que ilumina assim o meu ser de uma forma que eu nem descrever sei. E fico assim agradecida. Elevo o coração a Deus, pedindo por você também, viu, que está me escutando, que me escutou até aqui. Olha, você não sabe o bem que você me faz me ouvir tudo. Que veio, que me escutou até aqui, viu? Que agora, como resultado, se deixa que essa sementinha de vibração entre no seu sistema e emane de você também. Que com as suas atitudes você vai se iluminando e essa força vibratória vai plantando muito mais esperança e virtude no mundo. Que daqui a pouco todo mundo que impactado, né, por tudo isso de bom que você vai emanando, essas pessoas vão fazer uma diferença significante, a ponto de o mundo em 10 anos ser totalmente diferente do que era, mais inclusivo, respeitando a diversidade, os nossos limites, respeitando a necessidade do treinamento, da paciência, do recomeço. Viu? Eu fico agradecida de todo o meu coração. A Deus primeiro. E nem sei se é primeiro, porque Deus é tudo, né? Então a Deus sobretudo e a todos aqueles que espalham o bem na terra. Viu? Vá, fique com Deus, anjo de luz. Beijo da vó.